Olá, sejam muito bem-vindos ao especial EHF. As competições europeias para as equipas portuguesas, infelizmente, já terminaram. Terminaram ontem com a eliminação do Sporting diante do Nantes em casa do Sporting e também do Futebol Clube do Porto, que perdeu fora em Montpellier frente à equipa da casa Montpellier. Já o Benfica já tinha sido eliminado nos playoffs frente ao GOG fora na segunda mão. E quem melhor para estar aqui no nosso painel de comentadores, Rui Silva, uma cara bem conhecida aqui do nosso podcast e não só, do handball português, e também Miguel Freitas do 00 que faz a sua segunda, agora vou dizer, sua segunda aparição de muitas para nós aqui na hora do desporto, duas autênticas estrelas para comentarem estes três clubes portugueses que terminaram já a sua passagem e longa passagem e gostávamos nós que fosse ainda mais nas competições da EHF. Boa tarde aos dois, sejam bem-vindos aqui à hora do desporto. Boa tarde, André. Já estão aqui familiarizados com o nosso podcast, portanto, vamos avançar ao que realmente importa. Começando então pelo Benfica, que foi o primeiro eliminado nos playoffs da Liga Europeia, frente ao GOG. Eles que venceram na primeira mão em casa por 33-31, mas depois na Dinamarca não conseguiram vencer, então perderam por 34-31, num total de agregado de 64-65 para o GOG. Por um golo, o Benfica não conseguiu levar a melhor, neste caso, ir a prolongamento e conseguir então a passagem à fase dos quartos de final. Rui, comece por ti. Aqui o Benfica. O que é que tiramos desta participação do Benfica desta temporada? Ah, eu honestamente acho que o Benfica fez uma prova europeia com algum mérito, foi bem conseguido. Eu inclusive já tínhamos feito o lançamento dessa eliminatória em que o Benfica foi eliminado e de facto aconteceu aquilo que nós dizíamos na altura, é que o Benfica para passar essa eliminatória iria precisar de um jogo muito bem conseguido em casa para depois conseguir aguentar a segunda eliminatória na Dinamarca. Não conseguiu, e aquilo e o resultado acabou por se verificar com a passagem do gol. Mas a verdade é que o Benfica fez uma excelente fase de grupos, com muito bons resultados, bastante madura, bastante estável, um bocadinho diferente daquilo que foi sendo o campeonato do Benfica a nível nacional. Mas aquilo que depois eu acho é que o grupo do Benfica, a qualidade do jogo do Benfica ainda é insuficiente para chegar aos grandes palcos. Mesmo a nível do grupo, os investimentos do Benfica ou a reaposta, há sempre das duas formas de ver, a reaposta no novo ciclo de jogadores, não permite que o Benfica conseguisse chegar mais longe. E agora, Miguel, passo-te a bola a ti. Não esta que está aqui ao meu lado, mas passo-te a bola a ti. Olha, antes de mais, obrigado, André, por mais uma vez pelo convite. É um prazer também estar aqui com o Rui, é a primeira vez, não é uma cara desconhecida. É um prazer estar aqui para analisar estas três equipas. E eu concordo com o Rui, porque acho que o Benfica tem tido uma temporada um bocadinho irregular. Mais uma vez, acho que irregular é a palavra que melhor define a temporada do Benfica. Na próxima temporada, já se fala outra vez de um investimento avultado, ainda nada é confirmado, mas acaba por ser se calhar um bocadinho um retrocesso para nunca é bom voltar a mudar muitas peças, e o Benfica numa altura que se calhar estava aqui a consolidar aqui um processo. Na próxima época volta se calhar um bocadinho um patamar abaixo. Na European League, o campeonato é o que é. O Benfica não tem qualquer tipo de hipótese, acho que podemos dizer mesmo, de ser campeão. Na European League, acho que faltou só aqui, se calhar, um bocadinho levar a melhor contra as duas primeiras equipas, que foram, neste caso, o Bidasoa e o Limoges. Que os primeiros passaram diretamente, os segundos, os franceses ficaram em segundo. Isso fez com que o Benfica, ao ficar em terceiro, acabou por ter aqui a fava, entre aspas, de calhar com o GOG, que é uma equipa fortíssima. O GOG passou aqui por uma fase um bocadinho também conturbada nos últimos meses, nos últimos anos, mas está aqui a voltar aos poucos, a voltar aos melhores palcos. O primeiro jogo, lá está, o Benfica aproveitou o fator casa, ganha por 33-31, é uma grande exibição, mas já na altura se percebeu, se calhar aquela vantagem de dois golos, mais do que no handball é fundamental, mas dois golos se calhar era um bocadinho insuficiente para depois ir para uma casa tão difícil como os emblemas dinamarqueses, para conseguir manter essa vantagem. O Benfica faz uma boa exibição em casa, lá está,
consegue uma boa vitória, é uma vitória excelente. O GOG é uma grande equipa, para quem não está a par, o GOG é uma das melhores equipas da Dinamarca, mas depois na Dinamarca, lá está, o Benfica perde por 3 golos. Acaba por ser aqui um bocadinho um desfecho, um bocadinho inglório contra 3.000 espectadores. Lá está aqui agora o fator casa, acaba por depender mais para o GOG. Acho que é uma boa eliminatória contra o GOG, tendo em conta que é uma grande equipa, mas acho que o pior, se é que podemos dizer assim, entre muitas aspas, tinha sido na fase de grupos, porque se o Benfica tivesse conseguido atingir um patamar só um bocadinho mais acima, se calhar já não calhava mesmo com o GOG e podia se calhar ainda chegar mais longe. Ainda assim acho que é uma boa exibição do Benfica e acho que só tem de estar orgulhosos, tendo em conta que também já conquistaram a prova há uns anos. E agora faço aqui uma pergunta, antes de passarmos ao próximo emblema, relativamente aqui mais também ali direcionada para o Miguel, mas o Rui, claro, também quer a tua opinião. Depois desta assinatura do Jota Gonçalves pela seleção da Polónia, e depois desta temporada irregular que o Benfica apresentou, o professor Jota poderá continuar no na próxima temporada ao comando dos encarnados? Eu acho que o Jota Gonzalez, apesar de acho que só conquistou um título, salvo erro, não tenho aqui bem a certeza, mas acho que ele é a cara do projeto. Por muito que as pessoas, se calhar, os adeptos menos pacientes digam, ok, uma equipa vive de títulos, vive de bons resultados, mas o processo no Benfica está à vista. O Jota Gonzalez é um excelente treinador. Acho que acaba por ser, é o pilar fundamental no projeto do Benfica. Se o Jota Gonzalez sair, acho que será muito complicado o Benfica arranjar um treinador como ele é um treinador que tem muitos anos de experiência em Espanha e mais recentemente em França. O projeto de conciliar o clube, neste caso o Benfica, com a seleção da Polónia, não é uma novidade para o Benfica, porque o Chema Rodrigues que até conquistou a European League, pode ser aqui um bom presságio para o Benfica, assumia a seleção da Hungria, agora está na Hungria a tempo inteiro, mas acho que o Benfica, não sei se quantos mais anos de contrato é que tem o Jota, mas seria um grande tiro no pé, um tiro gigante no pé se o Benfica quisesse desfazer do Jota Gonzalez, porque em Portugal não vejo sinceramente nenhum treinador com a capacidade de Jota Gonzalez para desenvolver jovens jogadores, mesmo os jogadores que se falam e que já vieram, têm muito dedo do Jota Gonzalez, que já os conhecia anteriormente, tanto em Espanha como em França. Portanto, eu acho que o Jota Gonzalez, apesar, lá está, do campeonato principal objetivo não ter corrido de feição e a European League ter sido um trajeto satisfatório, acho que tem todas as condições para continuar. Espero que isso aconteça porque o projeto do Benfica, lá está, apesar, voltamos aqui um bocadinho atrás, de o próximo ano ser um bocadinho um ano zero, acho que o Benfica, se continuar com o Jota Gonzalez, está muito mais perto de conquistar títulos do que com outro treinador que entrasse agora a meio desta caminhada. Rui. Sim, relativamente à continuidade do treinador do Benfica, segundo os zunzuns que se ouve aqui nos corredores, está mais do que garantido. Também lendo das entrelinhas é fácil perceber que ele vai continuar, até porque se ele não continuasse, eu acredito que o Benfica já teria anunciado a saída do treinador e a contratação de um novo. Nós já estamos praticamente no final da temporada e, portanto, no handball. Não, por norma não se deixa chegar ao fim do ciclo e só depois do fim do ciclo é que se anuncia. Isso é muito típico no futebol, no handball isso não é normal. Eu concordo com o Miguel, o treinador do Benfica, o Jota, tem feito um bom projeto. É verdade que sem culpa própria tem vivido com alguns problemas internos que obrigou a montar um projeto, depois deixou-se sair a meio da, do ciclo em jogadores importantes, depois teve que investir em jogadores mais jovens e agora, ao final de 3 anos, se não me engano, que é o término de contrato dele, ele vai renovar e vai ter acesso ao direito a mais um ciclo. Não acredito que seja da continuidade, porque acho que vão ser muitos jogadores, entrar muitos jogadores. Jogadores como o Diogo Taboada, fala assim, o ponta-direita alemão que vai sair, que já anunciou a sua saída, vai ser novo diretor de uma equipa na Alemanha, diretor desportivo, portanto vai haver muitas mudanças no plantel e quando há muitas mudanças das peças no plantel, mesmo que seja o mesmo treinador, mesmo que seja a mesma ideia de jogo, vai ser necessário ali
uns 2, 3 meses para adaptar tudo, para criar relações no jogador. Vai ser de facto um ano zero de novo. Estou curioso para ver o Benfica na próxima temporada, até porque Portugal precisa de três grandes fortes, e aquilo que se tem passado nos últimos 2, 3 anos é que apenas o campeonato se joga a dois, sendo o Benfica ficando muitas vezes de fora logo muito cedo. Sim, o Benfica que já não ganha há muitos, muitos anos o campeonato. Se não me engano, época 14-15 ou 13-14 foi a última época que conquistou a primeira divisão. Só para terminar aqui, o ponta esquerdo que tu falavas é o Ole Ramel, correto? Exatamente. Ponta Então, direita, ponta direita. direita, exatamente, desculpa, ponta direita. E vamos então agora ao Porto, ao jogo de terça-feira. Portanto, o Porto perde em França e em casa, perde os dois jogos, num jogo muito complicado frente ao Montpellier, uma das grandes equipas de França, como nós bem conhecemos. Derrota no Dragão por 29-30, apenas um gol, e na segunda mão por 2. 28-30 em Montpellier, num agregado de 61-65 para os franceses. Agora começo pelo Miguel. Miguel, Olha, eu não sei se sou a melhor pessoa entre eu e o Rui, porque o Rui conhece a maioria deste plantel, já conviveu com eles durante alguns meses, mas vou tentar aqui dar o meu input dentro daquilo que isso é que eu poderei. fiz de propósito, agora passei para ti. Rui, não me leves a mal. Ah, eu acho que no caso do Porto também, se calhar é aceitar um bocadinho que o Montpellier foi melhor nos dois jogos. Mas o Porto lutou até ao fim, se calhar ao contrário do que as pessoas podiam pensar. Eu digo isto porquê? Porque o Porto, também como o Benfica, tem tido uma temporada muito irregular. Muito irregular a que nível? A nível de resultados na European League, que tem sido um bocadinho. Se calhar o Porto contra equipas de valor teoricamente mais baixo não conseguiu ali vitórias tão convincentes como se esperaria. No campeonato a conversa foi outra, acabaram por, ainda estão na luta, apesar de ser muito difícil, mas tiveram aquele jogo decisivo com o Sporting agora. Mas agora encararam este jogo com o Montpellier e não foram melhores em nenhum dos jogos. A primeira mão no Dragão Arena já deu para ver o que é que o Montpellier valia, causou muitas dificuldades ao Porto, mas eu estava a dizer também por ser irregular no sentido em que o Porto teve muitas lesões e continua a atravessar muitas lesões. Na questão, por exemplo, no primeiro jogo estava aqui a ver, o Iturriza volta mais uma vez, eu não sei se ele foi, mas tenho quase certeza que ele não é utilizado no ataque. O Miguel Oliveira, que depois se veio a saber, poucos dias depois, sofreu uma ruptura de ligamentos. E só aí estão duas peças, o Iturriza mais, o Miguel Oliveira também era importante, mas um bocadinho menos. São duas peças que uma está fora até durante os próximos meses, a outra ainda está aqui se calhar a ser usado um bocadinho para tentar ver no que é que dá, mas tenho certeza que o Vítor não está a 100% porque não está a ser utilizado no ataque sequer, ele que joga tanto na defesa como no ataque, e as defesas contra equipas deste nível, francesas, dinamarquesas, alemãs, são muito importantes pelo peso e pela altura, neste caso, do Vítor. A primeira mão, não sei se falamos primeiro da primeira mão e já juntamos tudo e depois dou ao Rui. É Como é como que. quiseres. É como Não, então, quiseres. então, se calhar falo só da primeira mão, que já e assim o Rui já dá o seu input. O Porto teve algumas dificuldades, teve ali, salvo erro, atrás do resultado 4, 5 golos e acaba por discutir o jogo até ao fim. Mas o Montpellier tem um ritmo completamente diferente. Tem uma eficácia de remate exterior muito boa. O Brian Monte acabou por ser aqui o melhor marcador com 8 golos. Mas acho que o Porto deu uma boa amostra, mas já deu para perceber que uma derrota, o Porto lá está, para tentar ter esperanças, devia ter feito, entre aspas, como o Benfica, por muito mínima que tivesse sido a margem, ir para a França com uma vantagem de um golo já seria muito mais confortável, apesar de nunca ser garantido, do que ir para a França com uma vantagem, com uma desvantagem de um golo e jogar depois num pavilhão completamente cheio como o de Montpellier. Sim, fazendo só aqui, desculpa, Rui, desculpa interromper-te.
Fazendo aqui a ressalva, neste momento o Montpellier ocupa o segundo lugar a 4 pontos do PSG da Liga Francesa. Portanto, ainda estão na 26ª jornada. São 30 jornadas, portanto, ainda faltam aqui. Estão na 25ª, vão jogar a 26ª. Portanto, ainda há muito campeonato. Portanto, o Montpellier luta aqui também a par do Nantes, já lá vamos falar, pelo título da Liga Francesa. Rui, desculpa, agora sim. Não, falar de futebol do Porto para mim é, pronto, toda a gente sabe que é o meu clube. Foi o clube onde eu cresci como jogador, o clube onde eu fui treinador de formação, trabalhei com o Bradovic e agora mais recentemente com o Carlos. E é verdade, concordo completamente com o Miguel. O futebol do Porto este ano está, eu acho que vou utilizar esta palavra, está muito aquém daquilo que poderia ser, aquilo que as pessoas do handball estão habituados que seja. Muito por questões de lesões, sim, e por outras questões, talvez, que nós não temos acesso, porque nós não trabalhamos nem conseguimos ter acesso a tudo que se passa nos treinos e na vida do clube. Mas a verdade é uma, por exemplo, comparativamente com o Benfica, a verdade é que o Futebol Clube do Porto acabou por sempre ter mais sorte nos sorteios, na fase de grupo, acabou por jogar contra equipas, vamos considerar desportivamente mais acessíveis, apesar de não ser em termos de naming, porque tinha o Vardar, mas o Vardar 2 não é nada comparado com o Vardar que ganhou a Liga dos Campeões. E a verdade é que depois no main round, ok, jogou com o Kiel, mas depois acabou por não, acabou também por apanhar ali a equipa do meu amigo Marco Vujin, da Sérvia, O Vojvodina. o Vojvodina, Vojvodina, exato. que acaba sempre por ser um bocadinho mais acessível que outras equipas que, por exemplo, o Benfica apanhou. A verdade é que as equipas do nível do Futebol Clube do Porto, aquele nível que nós estávamos habituados, o Kiel, o Melsungen, e agora mais tarde o Montpellier, o Futebol do Porto nunca conseguiu ganhar um jogo a estas equipas, sendo que os últimos dois jogos com o Montpellier até foram os mais competitivos e os mais próximos, porque contra as equipas alemãs os resultados foram bem mais pesados. E isto demonstra as dificuldades que o Futebol Clube do Porto foi tendo ao longo desta competição europeia. Relativamente ao primeiro jogo de Montpellier, o Porto é verdade que se foi aguentando, mas quem viu o jogo percebeu claramente que o Montpellier estava com outro ritmo, estava com outras soluções táticas individuais. E permita que me diga, o resultado no Dragão Arena termina por muito por graças à grande prestação dos dois guarda-redes, nomeadamente do Diogo Rema, porque em condições normais eu acredito que esse jogo poderia ter terminado por 4 ou 5 golos a favor do Montpellier. Foi um jogo em que o Montpellier esticava o jogo, esticava o marcador, depois muito por mérito do guarda-redes do Futebol Clube do Porto e algum mérito muitas vezes de ações do Montpellier permitia que o Porto se aproximasse, mas a verdade é que eu não consigo encontrar uma constância, uma regularidade de soluções no ataque do Futebol Clube do Porto. O Porto, neste momento, a sua prestação desportiva passa muito pelo que ele consegue fazer na defesa, aquilo que os guarda-redes conseguem ajudar e depois jogar ali um bocado de transição. Porque se a defesa do Futebol Clube do Porto não estiver bem montada num bom dia, depois aquilo que o Futebol Clube do Porto apresenta hoje em termos ofensivos depende muito do Rui. O Rui é o motor, sempre foi o motor, mas este ano nota-se ainda mais a dificuldade que o Porto tem no ataque. Os laterais direitos do Futebol Clube do Porto, por questões de lesão ou por outras questões, o Mikkelsen desapareceu por completo do Futebol Clube do Porto e das convocatórias. Obrigou o Mama a jogar a lateral direito a uma posição que não é incómoda por ele, até porque ele jogou muitos anos na formação, é um jogador inteligente, mas tira poder de fogo. O Rui também não é um atirador nato, depois à esquerda só tem atiradores, o Fábio passa por uma época que está também com muitas lesões e muitas vezes o Magnus aquilo que é obrigado a fazer quase sempre é jogar o 7 contra 6 e acho que também foi isso que foi dando alguma gasolina ao Porto, mesmo na segunda mão. Mas antes de falar da segunda mão, eu vou passar outra vez ao Miguel e para que seja ele a lançar o jogo da segunda mão. Olha, bola recebida, Rui. Eu acho que aqui na segunda mão acaba por ser um bocadinho diferente, porque o Montpellier acaba por começar melhor,
vai para o intervalo a ganhar, e depois a segunda parte é algo que não tínhamos visto até então, porque o Porto começa com tudo na segunda parte, podemos usar mesmo esta expressão, e implementa o 7-6, que tantas alegrias já deu ao Porto, mas acaba também por estar relacionado um pouco com o que estavas a dizer, no sentido em que a falta de soluções do Porto, devido à lesão, devido ao desaparecimento inexplicável do Mikkelsen, que já não joga há meses, e quando jogava ficou sempre muito aquém o que as pessoas esperavam, numa posição em que o Porto grita, está cada vez mais desesperada por um jogador diferenciador. No 7-6 acabam por utilizar o Diogo Oliveira, que apesar de ser um bom jogador no 7-6, acaba por estar ali na lateral direita e ter ali um jogador destro, normalmente onde está um esquerdino, acaba por ser sempre diferente. E com aquela primeira linha do Fábio, que é muito inteligente, mas já não é aquele Fábio, se calhar, que vimos, estamos habituados, com o Rui e depois com o Diogo Oliveira, dá boas soluções, mas a partir do momento em que se calhar que o Rui começa as pilhas começam a falhar, porque ele tem jogado a maior parte dos jogos, tem jogado muito tempo, se calhar o ataque do Porto funciona, vai descendo cada vez mais. Isso verificou-se na segunda parte, porque o Porto, enquanto teve pilhas com o 7-6, chegou a empatar, chegou a estar na frente, acho que chegou a estar na frente da eliminatória por um golo, salvo eu, não quero estar a dizer as neiras, ou a empatar, mas depois, com o passar do tempo, trocas na defesa, trocas de ataque, as pilhas começaram a acabar. O Montpellier tem muitas soluções ofensivas, o remate exterior tem um ritmo muito elevado, não é novidade nenhuma para quem acompanha a modalidade. As equipas francesas têm um ritmo elevadíssimo, o Rui também já trabalhou em França, sabe disso. Portanto, eu acho que o Porto, na segunda mão, ainda existiu aqui uma esperança, mas o Montpellier, na minha opinião, foi melhor. Foi melhor, e acho que quando é assim o Magnus, após o final do jogo, disse mesmo: o Montpellier foi melhor nas duas partidas, só há que aceitar. Uma derrota nunca cai bem, derrotas morais nunca são, ainda por cima num clube como o Porto, nunca são solução. Mas o Porto, se calhar, de outrora, que estava habituado todas as bandas a jogar jogo sim contra equipas de grande nível, podia ter, até podemos dizer mesmo, podia ter passado a eliminatória, mas este Porto desta European League esteve muito aquém, e pá, aquela derrota acaba por ser natural. E mais uma vez, eu só queria acabar com, lá está, tocar outra vez na questão dos pivôs, porque se há bocado eu estava a falar do Vítor, esqueci-me de falar, por outro lado, do Brandão. Porque o Brandão é utilizado maioritariamente no ataque, agora já começa a ser utilizado um bocadinho na defesa. Está a crescer aos olhos vistos, é um jogador com muita qualidade, tenho certeza que vai ficar na seleção durante muitos anos. Mas lá está, acabamos por ir à questão principal. O Vítor é um jogador com outro tipo de experiência. No ataque não esteve inspirado, acho que falhou duas bolas frente ao guarda-redes, que acabam por estar sem oposição. E não ter o Vítor a 100% no ataque é sempre diferente, apesar de, mais uma vez, ressalvar que o Daimar Salinas está a caminhar para o fim da carreira, tem muita qualidade, mas já não tem aquele andamento de há algumas temporadas. O Brandão, ser um jovem com muita qualidade, está a crescer muito. Quem o viu na época passada e agora, com o decorrer dos meses, está a crescer cada vez mais. No ataque é super eficiente, acho que é muito difícil ser assim. Tem uma diversificação de remates muito interessante, mesmo muito interessante. No ataque ainda está a crescer, mas o Porto, lá está, acabou por se calhar sentir aqui um bocadinho a falta do Vítor Iturriza, aquele Vítor Iturriza que nós vimos no Mundial agora em janeiro. Mas a idade pesa e o Porto acabou por se ressentir, e força, Rui. Não há muito mais a dizer, eu concordo completamente. O Montpellier na primeira parte foi claramente superior, teve a ganhar por 6, se não me engano. Partiu para o intervalo a ganhar por 3, e o Porto faz ali uma entrada muito forte na segunda parte. Nos primeiros 5, 7 minutos fica a ganhar por 1. Mas a verdade é que neste tipo de jogos, aquilo que eu senti foi, eu vi ali o Porto a jogar 5, 7 minutos mesmo no seu limite, e notou-se claramente que
que não seria, era impossível para o Porto manter aquele ritmo durante 30, e portanto o que é que aconteceu foi que depois daqueles 5 7 minutos houve ali dois erros, o Montpellier passa outra vez para a frente por um, e a verdade é que na cabeça dos franceses o jogo não estava por um nem por dois, estava já com mais os dois golos que já tinham no bolso, portanto depois eles foram gerindo tranquilamente o jogo. 7-4-6 foi interessante. Gostei de ver o Gunnarsson à esquerda, é diferente, completamente diferente, porque enquanto o Fábio, claro, o Fábio é um jogador que eu costumo dizer na brincadeira é tripla ameaça, porque ele consegue, quando ataca, ele consegue atirar, assistir à esquerda, assistir à direita, é fantástico. O Gunnarsson não tem essa capacidade tripla, digamos, mas quando atira de fora, quando ninguém sai, e ele conseguiu ali marcar alguns 2, 3 golos, mas eu julgo que o Montpellier estava preparado e bem preparado para 7-6, nos ali muita mobilidade. E portanto, o Montpellier mais, era mais que favorito para esta eliminatória, e para mim passa a equipa que melhor esteve nos dois jogos, que melhor conseguiu, e aquela que mais merece estar no Final Four. E agora, para termos aqui pouquinho tempo, vamos falar da campanha histórica do Sporting na Liga dos Campeões. Vou ressalvar que temos apenas 9 minutos para falarmos do Sporting. Ressalvar aqui que o Sporting junta-se ao ABC, o ABC que foi à final da Liga dos Campeões nos anos 90, como nós sabemos. Junta-se o Sporting à história, não nos podemos esquecer do ABC, porque o Sporting também pode ter feito história, a primeira equipa a fazer e a vencer, inclusive a vencer, não, naquele ano perde, mas a chegar a uma final de Liga dos Campeões portuguesa foi o ABC até agora. Portanto, o Sporting no primeira mão em Nantes perde por um golo, 28-27, e na segunda mão, que foi ontem, perde em casa por 2 num agregado de 60-57. Rui, comece por ti. Olha, eu vi com muita atenção os dois jogos. Confesso que vi os jogos na televisão francesa, até porque o comentador da Eurosport, que transmite os jogos da Liga dos Campeões, é o Thierry Henry, um amigo meu, e portanto nós falávamos muitas vezes antes do jogo, opinávamos, e depois era muito engraçado ouvi-lo falar de coisas que tínhamos discutido durante a manhã. Mas antes de falar dos jogos, eu queria falar do Sporting. Quero de facto dar os parabéns ao Ricardo Costa pelo projeto que conseguiu montar no Sporting, de forma inteligente, equipa cheia de miúdos, com muita fome e ambição. Ao contrário das outras duas equipas que nós falamos, o Sporting fez de facto história ao longo da prova, conquistando vitórias, vamos dizer, épicas contra clubes em que, por norma, claro que o Porto pontualmente lá atrás já tinha ganho, mas ganhar ao Veszprém, ganhar ao Paris no mesmo ano não é de facto normal. Relativamente ao jogo, foram dois jogos completamente distintos. No primeiro jogo em Nantes, o Ricardo foi extremamente inteligente, ou seja, o Sporting por norma é uma equipa que joga sempre a 200 a hora, com uma intensidade brutal, e o Ricardo apareceu em Nantes a jogar muito mais devagar, a controlar o tempo, a controlar as bolas. Foi um jogo que eu acho que houve muito nervosismo, houve muitas perdas de bola, enormes perdas de bola. Deu-me pelo menos o Nantes só na segunda parte teve 10 perdas de bola. As duas equipas estavam muito bem montadas taticamente, defensivamente conseguiram-se anular muito bem, tendo os ataques tendo muita dificuldade. Eu acho que na primeira mão os guarda-redes do Sporting tiveram melhor que os franceses, coisa que se inverteu completamente na segunda mão. E portanto o jogo da primeira mão ficou totalmente aberto para o da segunda, e eu agora passo para o Miguel e falamos da segunda mão a seguir. Exatamente, olha, eu não tenho muito mais a acrescentar, só gostava aqui de ressalvar, porque a defesa, eu acho que, apesar dos dois jogos terem sido diferentes, acho que houve um fator comum relacionado com a defesa do Nantes, que criou muitas, muitas dificuldades ao Sporting. E estava aqui com a ficha aberta do primeiro jogo. E a defesa, aquela defesa agressiva, que raramente acaba por ser excluída, ali mesmo no limite,
levou, se calhar, os principais atiradores do Sporting a terem muitas dificuldades. Eu estava aqui a ver e a recorrer da minha cábula. O Martim no primeiro jogo acaba 8-16 e o Francisco Costa acaba 3-8, porque eles poucas vezes tinham espaço, e quando tinham espaço para rematar, já era muito ali no limite e acabavam por ou falhar, ou mandar ao poste, ou permitir a defesa aos guarda-redes. Portanto, a defesa do Nantes criou mesmo muitas dificuldades ao Sporting, porque era uma defesa muito móvel, tanto ia para a esquerda, tanto ia para o meio, tanto ia para a direita. O Sporting, acho que nesse sentido, sai de Nantes vivo, completamente vivo, mas teve de superar mesmo muito para conseguir ultrapassar uma defesa super agressiva, super móvel. E antes de passar para a segunda mão, só queria ressalvar, lá está, o Rui já falou da exibição do Christensen, que para mim no primeiro jogo foi o MVP. Muito se deveu também à desvantagem de apenas um gol, também muito se deveu à exibição inspirada do Christensen, e sabemos que nestes jogos é importante que o guarda-redes, mas como se diz na gíria, engate. Aconteceu isso na primeira mão, acabou por, para a tristeza do Sporting, acabou por acontecer isso com o guarda-redes do Nantes, e lá está. Vamos para o segundo jogo. Não sei quem é que quer. Podes começar, Rui. Força, força. Força, Rui, temos pouquinho tempo. Vou acelerar. Relativamente ao segundo jogo, o Sporting jogou muito mais rápido, com transições muito fortes, tentou acelerar e manter o ritmo forte, mas a verdade é que tem aqui uma nuance tática. A defesa do Nantes foi muito inteligente, foi até agora a equipa mais inteligente a abordar o ataque de Sporting. O ataque de Sporting é feito constantemente de contra uns, e um contra uns não propriamente só para ganhar, muitas vezes para arrastar o defensor da zona dele, para que depois alguém venha em cruzamento e se conquiste vantagens. E os jogadores do Nantes conseguiram claramente defender um bloco central à zona, em que quando o jogador que o atacava saía da zona deles, largavam e ficavam à espera. Foram inteligentes também porque conseguiram muitas vezes jogar 1 contra 2 contra o Kiko e contra o Martim, e com isso dificultaram imensos desequilíbrios e as continuidades que o Sporting costuma, por norma, alcançar. Uma nota também, a mim pareceu uma equipa, e é normal, pareceu uma equipa do Sporting muito mais ansiosa e nervosa durante o jogo de ontem, e pareceu-me que o Nantes esteve mais estável, acabou por aproveitar na defesa do Sporting algumas questões que no jogo, na primeira mão, foi explorando, mas não explorou tanto como ontem, nomeadamente o jogo interior com o Torná. E depois há 2 ou 3 lances que se nota claramente nervosismo, as 2 bolas que o Salvador falha sem guarda-redes, e que nós estamos habituadíssimos, pelo menos desde o Campeonato do Mundo, a vê-lo fazer quase de olhos fechados. E eu acho que não há muito mais a acrescentar, a não ser a grande exibição de Pezic. O guarda-redes do Nantes terminou com 16 defesas e foi, para mim, o MVP da partida, que fez a grande diferença, e o grande obreiro da passagem do Nantes à Final Four da Champions League, a terceira presença do Nantes. Mais uma vez, dar os parabéns ao Sporting pela época europeia que fez, mandar um abraço ao Ricardo Costa e ao Ricardo Candeias pelo trabalho que fizeram e pelo nome, e o nome de terem levado Portugal e o treinador português acima de tudo, porque são 2 treinadores portugueses naquela equipa técnica. E eu tenho que dar o braço a torcer, fizeram um trabalho fantástico e eu estou muito contente por eles. Não sei se tenho tempo só para algumas pontas soltas. Força, Prometo que sou rápido. 1 minuto e meio. Eu, antes de mais, realçar a exibição do Torná. O Kiko tinha dito que era o melhor pivô do mundo na antevisão, e acho que deu para perceber claramente que, se não é o melhor, é dos melhores. Como é muito alto, só se calhar o Moga é que consegui defender ali de vez em quando, mesmo assim acaba por 6 golos, acaba por ser um dos pesadelos, entre aspas, para o Sporting. Depois queria só ressalvar, além do Pezic, que acaba por ser repetitivo, o Rui já disse tudo, foi a chave para mim. Mas o Pezic acaba por, se calhar, por beneficiar um bocadinho do nervosismo do Sporting, porque ele faz, claro, excelentes defesas, mas se calhar aqueles remates do Sporting não tiveram assim tanta preparação, e ele acabou por não se esforçar, entre muitas aspas, para conseguir defender. E depois, gostava só, para terminar, de falar da exibição do Min, o camisola 4, porque ele nos últimos meses esteve lesionado, assim como o Kiko. Na altura em que estavam os dois lesionados, falava-se muito, já se falava muito deste jogo, e se falava, será que o Kiko e o Min vão estar recuperados? Será que vai um estar e o outro não estar? Será que vão estar os dois?
A verdade é que jogaram os dois, mas o Min é um jogador impressionante. Acho que posso usar, é um jogador fantástico. Comanda o ataque de uma forma inteligentíssima, acaba com 8 golos. A maneira como ele, em duas ações, consegue ultrapassar a defesa do Sporting, acho que foi fantástica. E muito da vitória do Nantes tem dedo do Pezic, mas no ataque também tem muito dedo do Min, que comandou o ataque como quis e fez da defesa do Sporting o que quis, entre muitas aspas, porque é um jogador de classe mundial. Miguel e Rui, muito obrigado aos dois por terem estado aqui e por terem acompanhado também aqui o projeto da Hora do Desporto sobre a Liga Europeia e a Liga dos Campeões esta época. Espero ver-vos em breve, até podermos aqui fazer um especial Final Four da Champions e da European League. Joga-se a 24 e 25 de maio a European League e 13 e 14 de junho a da Liga dos Campeões. Obrigado a vocês que estiveram aqui hoje, dia 1 de maio, a ver este episódio e até ao próximo episódio. Obrigado a todos.